Olá, aqui é a professora Emily e sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. A nossa aula é sobre pronomes relativos. E por que aprender esse conteúdo? Bem, conhecer os pronomes relativos vai ajudá-los a evitar repetições desnecessárias em um texto. Desse modo, essa aula tem como objetivo fazê-los conhecer os pronomes relativos e as suas funções para que vocês possam usá-los com propriedade. E o que são realmente, os pronomes relativos? Os pronomes relativos são palavrinhas que representam um termo já citado anteriormente, evitando assim uma repetição desnecessária. Exemplo: eu comprei um livro. O livro é ótimo. Observe que eu tenho duas orações. Porém, há um termo que se repete de forma desnecessária, que é o livro. Como unir essas duas orações, evitando a repetição da palavra livro? Vejamos. Eu comprei um livro, que é ótimo. Veja que o pronome relativo que está substituindo a palavra livro da segunda oração e fazendo uma ligação com a oração anterior. Desse modo, o termo livro é retomado sem que eu precise repeti-lo. Também a gente pode construir dessa forma. O livro que comprei é ótimo. Assim, nós temos a função dos pronomes relativos. Os pronomes relativos, servem para ligar duas orações, substituindo um termo que já foi citado antes, a fim de se evitar a sua repetição. Desse modo, eles sempre vão iniciar uma nova oração. Vamos para mais alguns exemplos. Eu fiz o trabalho foi cansativo. Para que a gente não repita a palavra trabalho, a gente vai fazer a seguinte construção. Eu fiz o trabalho que foi cansativo. Então, observe que o pronome que, ele substitui a palavra trabalho na segunda oração, que está na segunda oração, tá certo? E aí ele vai iniciar. Eu tenho aqui a primeira oração, eu fiz o trabalho foi cansativo. Então, o que está iniciando a segunda oração, substituindo o termo trabalho. Eu também poderia fazer da seguinte forma. O trabalho que eu fiz foi cansativo. Temos outro exemplo. O jogo será domingo. O jogo decidirá o campeonato. Vamos aí substituir a palavra jogo. O jogo que decidirá o campeonato será domingo. Ou então, o jogo que será domingo decidirá o campeonato. Agora vamos conhecer todos os pronomes relativos, porque até agora vocês viram apenas o que. Os pronomes relativos, eles podem ser variáveis ou invariáveis. Os variáveis são aqueles que se flexionam em gênero, masculino e feminino, e em número singular e plural. Temos, por exemplo, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos e cujas, quanto, quanta, quantos e quantas. E aí eles vão concordar com o termo anterior, já que eles vão substituir o termo anterior, eles vão concordar com eles. Se o termo anterior ao pronome relativo for masculino, nós temos que usar o qual. Se o termo anterior for feminino, nós utilizamos a qual. E assim sucessivamente. Os invariáveis é que, quem, onde, como e quando. Agora vamos conhecer o emprego dos pronomes relativos. Primeiramente, vamos conhecer o que. O que é o pronome relativo universal. Por que universal? Ele é universal porque ele é o mais usado. E, além disso, ele vai retomar tanto pessoas, como coisas, como lugares. Ele pode ser substituído pelo pronome o qual e as suas variações. E ele nem sempre será pronome relativo. Ele também vai poder ser chamado de conjunção integrante. E aí a gente tem que entender a função dele, tá? Vocês estudaram as orações subordinadas substantivas e lá vocês tinham o que?
Aquele que introduzia a oração subordinada substantiva, ele é chamado de conjunção integrante, né? Ele vai completar o sentido da oração principal. Esse que, pronome relativo, ele substitui um termo anteriormente citado. E depois a gente vai ver com alguns exemplos essa diferença. Vamos ver o exemplo 1. O jogador que você viu é meu amigo. Então, observe que eu tenho um que e ele vai estar retomando a palavra jogador, que é uma pessoa. Então, o que, observe, ele está retomando aí, né, uma pessoa. Ele vai poder ser substituído por o qual. E por que o qual? Porque jogador é um termo masculino singular. E aí a frase poderia ficar da seguinte forma: o jogador o qual você viu é meu amigo. Caso a frase estivesse no plural, o termo os jogadores, a gente teria a seguinte construção: os jogadores os quais você viu são meus amigos. Vejamos mais um exemplo. A música que você cantou é linda. O que está retomando? Música. Música agora não é mais uma pessoa, é uma coisa. Então, observe que o que pode ser usado, né, como eu falei, para pessoa, coisa ou lugar. Caso a frase... observe que a substituição pode ter uma substituição por a qual, né? A música a qual você cantou é linda. Então, o que pode ser substituído por a qual, porque a música é feminina e singular. E se eu tivesse uma variação, nós teríamos as músicas as quais você cantou são lindas. Mais um exemplo. Para você guardei o amor que nunca soube dar. Quem não conhece essa música, né? Então, observe que nós temos o pronome relativo que. Pergunta-se: a palavra que em para você guardei o amor que nunca soube dar seria um pronome relativo? Aí a gente vai lembrar das regrinhas, né? Se ele vai estar substituindo um termo, que termo é esse? E se eu posso substituir ele por o qual, a qual? Vamos ver. Resposta: sim, porque ele representa o termo amor e pode ser substituído pelo pronome o qual. Vamos ver? Para você guardei o amor, o qual nunca soube dar. Então, observe, né, que o qual ele vai estar aí na mesma função do que e se referindo à palavra amor. Mais um exemplo. Sabia que o beija-flor bate a asa 70 vezes por segundo? Não sou incrível. Não. Incrível é quem contou. Pergunta-se a palavra que em sabia que o beija-flor bate a asa 70 vezes por segundo. Esse que seria um pronome relativo? A resposta é não, porque não está retomando nenhum termo anterior, não podendo ser substituído pelo pronome o qual. Observe que aqui eu tenho um verbo e logo depois do verbo eu tenho o que. Então, esse que ele não está retomando nenhum termo anterior. Caso eu fosse substituir esse pronome relativo por o qual, vamos ver como ficaria. Sabia o qual o beija-flor bate a asa 70 vezes por segundo? Então, vejamos que não dá certo. Então, qual é a classificação desse que? Nesse período, o que é chamado de conjunção integrante. Então, vamos lembrar. Sabia seria a oração principal. Que o beija-flor bate a asa 70 vezes por segundo é uma oração subordinada substantiva objetiva direta, porque ela está completando a primeira oração. Tá certo? Então, acredito que deu para vocês perceberem a diferença. Então, o que aprendemos com a nossa aula de hoje? Nós aprendemos que o pronome relativo, ele retoma um termo anterior, ele vai servir
para ligar duas orações e também vai evitar a substituição, vai evitar a repetição, quer dizer, desnecessária de um termo. Eu espero que vocês tenham entendido e a gente continua com os demais pronomes relativos na próxima videoaula.